Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Lucas Greco, sou cirurgião bucomaxilo em Divinópolis, professor e coordenador do curso de mini residência em cirurgia avançada para implantes na ABO. Bom, uma das situações muitas vezes não tem a atenção devida, né, durante as cirurgias ou até tratamentos clínicos mais demorados, é a condição articular do paciente, né? Então, em algumas situações, né, o período onde o paciente vai manter a abertura bucal pode comprometer uma situação que já ocorre nesse paciente. Então, no primeiro momento da consulta, na anamnese do paciente, nós precisamos fazer algumas perguntas. Isso vai determinar o risco desse paciente, né, e a condição atual da articulação desse paciente. Primeira pergunta que é importante: você tem dificuldade, estralo, barulho ou zumbido no ouvido ao movimentar a boca, ao mastigar? Segunda pergunta: você tem dores de cabeça, dores musculares no pescoço, na região cervical, nas costas ou na nuca? Isso pode ser um indicativo de alterações, né, na região temporomandibular. E nessas dores de cabeça, né, se o paciente apresenta, já acorda de manhã com essas dores de cabeça, né, isso é indicativo que o paciente às vezes passou a noite apertando, né? Isso vai levar a condições de sobrecarga nas estruturas presentes, nos dentes, na gengiva, na articulação, na musculatura, né? Então tudo isso interligado. E uma coisa que eu faço muito com os pacientes, eu peço ele para fazer uma autocrítica. Que normalmente essas situações têm alguma ligação com alterações emocionais. Então eu quantifico de 0 a 5 para que o paciente faça essa autoanálise em termos de ansiedade, de tensão, de estresse. Então, se ele se classifica de 4 para cima, ele realmente já se reconhece como um paciente ansioso, tenso, normalmente a causa de todos os sintomas que ele apresenta. E a ligação de todos esses sintomas, né, é justamente a questão emocional. Então, imagine que essa sobrecarga é uma alteração da memória neuromuscular. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que uma musculatura que inicialmente tinha um relaxamento, ele altera essa memória e começa a encurtar, tensionar. Quando isso ocorre, eu estou tendo não só uma sobrecarga sobre os dentes, mas também sobre a articulação, né? Então, no modelo nós vamos avaliar como funciona isso. Observem, então esse paciente em relaxamento, ele apresenta um espaço entre o côndilo e o crânio. Esse espaço ele é ocupado pelo disco articular. O que acontece quando esse paciente encurta a musculatura que se insere no ângulo da mandíbula, no temporal, que vai fazer, quando ele contrai, ele faz esse movimento. Esse movimento. Então ele está contraindo e apertando um dente contra o outro, e ao mesmo tempo ele comprime o côndilo contra o crânio. Uma vez que esse paciente fica nessa posição o dia todo, a noite inteira, comprimindo, forçando, ele está sobrecarregando dentes, e aqui começa desgaste dos dentes, fratura de restaurações, fraturas dentárias, uma sobrecarga no periodonto, a gente começa a observar recessão gengival, abfrações, sensibilidade, né? Aí a gente observa na região articular dores, estralo, deslocamentos, onde esse disco desloca muitas vezes para anterior ou para medial. E quando ele abre, ele está no deslocamento anterior do côndilo e recaptura o disco. E aí nós escutamos o famoso estralinho. Então ele faz isso e volta. E aí ele perde de novo. Então ele recaptura e na hora de voltar, ele perde o disco. Que ele acaba ficando sem espaço, sempre que dá esse deslocamento. Nesse momento eu começo a ter, nos pequenos movimentos de bruxismo, um desgaste, porque eu tenho aqui contato osso com osso. E o disco articular que ficaria entre essas duas estruturas ósseas,
está deslocado. E aí começamos os desgastes ósseos, né? Que vai levar a uma série de outras complicações. Bom, então, dos fatores importantes que nós precisamos identificar é ser uma complicação ainda já articular ou ainda muscular ou mista, né? Então, uma das situações que vocês devem avaliar no paciente antes até de abordar a parte intraoral, né? Se esse paciente apresenta saúde articular, muitas vezes ele não espera que isso ocorra no consultório odontológico. Então nós vamos apalpar o paciente, né? Então nessa região do temporal é normalmente onde começa as dores de cabeça. Então nós pedimos para o paciente posicionar a mão aqui e apertar os dentes de trás. Fazer isso, ó. Aqui ele movimenta, ele sente a musculatura temporal contraindo, ele aumenta e dói. O paciente que está com dor muscular vai sentir a dor aqui. Ele fala assim, nossa, eu estou pegando na dor de cabeça minha, né? Nós vamos apalpando o paciente até chegar na região do masseter. Na região do masseter nós vamos pedir o paciente para morder os dentes de trás mais uma vez. Ele vai apertar, ele sobe. Em paciente com dor muscular, ele vai subir e vai sentir a dor. Ah, estou pegando na dor que eu tenho. Muitas vezes é uma dor irradiada, né? E uma outra análise, nós colocamos o mindinho dentro do ouvido, forçando para anterior e pedimos o paciente para abrir e fechar a boca. Tensionando para anterior. Esse movimento, se o paciente tem já uma artralgia, um problema articular, uma artrite, esse paciente vai queixar dor, onde ele tiver com uma alteração já instalada. Às vezes é dos dois lados, às vezes é unilateral, né? Então, 3 manobras que nós vamos utilizar para a análise do paciente. Além da análise da anamnese, as perguntas, né? Que é a palpação muscular, temporal, masseter. Vamos apalpar os músculos cervicais, né? Trapézios e a nuca. Por que a nuca? Muitas vezes ele faz isso, ó. Ele faz uma mudança de postura ao apertar. Então, quando ele está apertando, ele posiciona o mento para frente e, ao mesmo tempo, ele comprime os músculos posteriores do pescoço. E ele começa a ter dor na nuca. Então, ele não aperta sozinho o dente. É um grupo de músculos, né? Eles trabalham em grupo. Ao mesmo tempo, eles relaxam o músculo também, em grupo. Então, o que ele está fazendo? Isso aqui, e jogando a cabecinha para trás. Isso. Dessa forma, a musculatura começa a ter essas mialgias, dores musculares, né? Então, estão todos sinais que, juntos, vão fechar um diagnóstico no paciente com DTM. Esse paciente deve ser tratado de forma diferente na cadeira. Se for tratamento clínicos demorados, muitas vezes vão precisar de segmentar esse tratamento. Cirúrgicos demorados, segmentar esse tratamento. Ou fazer o tratamento articular antes, melhorar essa condição, para depois levar esse paciente para o tratamento clínico ou cirúrgico. Espero ter ajudado.